E aí, gente, tudo bem? A aula hoje será sobre a tipologia dissertação, tá? Mas antes eu vou ler um textinho, porque agora eu gostei desse negócio de começar a aula com textinho. Minha gente, o texto de hoje se chama Pneu Furado, do Luiz Fernando Veríssimo, tá? O carro estava encostado no meio-fio, com o pneu furado. De pé ao lado do carro, olhando desconsoladamente para o pneu, uma moça muito bonitinha. Tão bonitinha que atrás parou outro carro e dele desceu um homem dizendo: "Pode deixar." Ele trocaria o pneu. "Você tem macaco?" perguntou o homem. "Não," respondeu a moça. "Tudo bem, eu tenho," disse o homem. "Você tem estepe?" "Não," disse a moça. "Vamos usar o meu," disse o homem, e pôs-se a trabalhar, trocando pneus sob o olhar da moça. Terminou no momento em que chegava o ônibus que a moça estava esperando. Ele ficou ali, suando, de boca aberta, vendo o ônibus se afastar. Dali a pouco chegou o dono do carro. "Puxa, você trocou o pneu para mim, muito obrigada." "Muito obrigado." Eu não posso ver um pneu furado, tenho que trocar. Coisa estranha. É uma compulsão, sei lá. Gente, só para vocês refletirem aí, tá? O tempo todo o carro não era da moça, era uma moça bonitinha lá esperando o ônibus. O cara foi lá trocar o pneu do carro achando que era dela e que ele ia se dar bem, né, gente? Com toda boa vontade. Se ele soubesse que, na verdade, era um dono do carro, ele jamais teria trocado o pneu, né? Ia ter largado pra lá, gente. Então, vamos lá, né? Vamos começar a falar sobre dissertação, meu povo. Gente, essa aula vai ficar meio comprida, eu vou ter que colocar em partes, tá? Eu vou começar, gente, por uma proposta de redação que eu passei para vocês, tá? Que eu vou mostrar aqui. Não vai estar lá no blog, gente, porque isso aqui, ó, é uma charge e eu resolvi usar porque isso aqui foi muito legal, cara, para vocês entenderem. É uma charge, tá? E o cara tá lendo um jornal e a manchete é a seguinte: juristas aprovam criminalização da homofobia. E tá um balãozinho com o pensamento do cara. Viados. Então, foi o seguinte, gente, o tema. Escreva um texto dissertativo argumentativo sobre a criminalização da homofobia. Tá? Vamos lá. E eu coloquei aqui, gente, lindo, tudo explicadinho, passo a passo, etc. E eu acho muito interessante eu passar isso aqui para vocês no vídeo, tá? Em videoaula. Dissertar é o mesmo que desenvolver ou explicar um assunto, discorrer sobre ele. Assim, o texto dissertativo pertence ao grupo dos textos expositivos. Lembra que eu falei, né, gente, daquela tipologia, né? De texto expositivo, que ele vai só expor os fatos, tá? Só que acontece que aqui, como é para você falar sobre criminalização da homofobia, querendo ou não, você vai argumentar de alguma forma, seja ela contra ou a favor da criminalização. Já vou falar logo de uma vez que eu penso que homofobia tinha que ser criminalizada sim, porque é um absurdo qualquer tipo de preconceito, entendeu? Chega disso, né, gente? Chega. A padronização da beleza também já encheu, né? Fica esse povo, ai, eu sou padrãozinho. Ai, fulana não é padrão. Ah, para de ser chata, que gente chata, né? Nós somos indivíduos, gente, não tem padrão para indivíduo, né? E o legal é exatamente isso, não ser padrão, tá? Bom, assim o texto dissertativo pertence ao grupo dos textos expositivos, juntamente com o texto de apresentação científica, o relatório, o texto didático, o artigo enciclopédico. Gente, isso aqui é tudo. A apresentação científica foi descoberta que você fez de pesquisa, tá? O relatório também é de pesquisa. O texto didático, que é esse dos livros didáticos de vocês que explicam sobre determinados assuntos. E o artigo enciclopédico, também relacionado à pesquisa, tá? Em princípio, o texto dissertativo não está preocupado com... Veja bem
com a persuasão, e sim com a transmissão de conhecimento, sendo, portanto, um texto informativo. Espera aí só um minuto. Eu fui caçar a minha outra aula, gente, sobre aquelas 5 tipologias que eles diferenciam a dissertação da exposição. E que eu falei para vocês que eu não concordava, porque a exposição, para mim, é a dissertação. E a dissertação argumentativa, sim, né? Quando você só faz a dissertação, você está transmitindo conhecimento. Se você começar a argumentar e tomar posição, tomar partido, você está fazendo aí sim uma dissertação argumentativa. Mas beleza, vamos lá. Os textos argumentativos, agora sim, ao contrário, tem por finalidade principal persuadir o leitor sobre o ponto de vista do autor a respeito do assunto. Então, eu tenho uma opinião formada a respeito daquele assunto que geralmente é polêmico, né? Que as opiniões se dividem e eu vou tentar te convencer a concordar comigo, mesmo que não seja diretamente falando isso, tá? Quando o texto, além de explicar, também persuade o interlocutor, ou seja, quem está lendo o texto, tá? E modifica seu comportamento, temos um texto dissertativo argumentativo, beleza? O texto dissertativo argumentativo tem uma estrutura convencional formada por 3 partezinhas essenciais. Introdução. Óbvio, você tem que falar sobre que assunto você está falando. Essa introdução aí, gente, ela é explicativa, ela é puramente expositiva. De repente, no final, você pode até já dar uma ideia de qual que é o seu posicionamento quanto ao assunto, mas é a explicação do seu tema aí que você vai desenvolver, tá? Apresenta o assunto e o posicionamento do autor. Ao se posicionar, o autor formula uma tese ou a ideia principal do texto. Uma tese é o quê? O meu pensamento. E eu preciso colocar em prática os argumentos aí para tentar convencer da minha tese, né? Bom, eu penso assim, que na verdade é uma hipótese, né? E que com os argumentos você vai comprovar essa hipótese e transformá-la em tese, tá? Isso é importante. Então, ó, tem um exemplo aqui. Teatro e escola, em princípio, parecem ser espaços distintos que desenvolvem atividades complementares diferentes, em contraposição ao ambiente normalmente fechado da sala de aula. E nos seus assuntos pretensamente sérios, o teatro se configura como um espaço de lazer e diversão. Entretanto, se examinarmos as origens do teatro ainda na Grécia Antiga, veremos que teatro e escola sempre caminharam juntos mais do que se imagina, tá? Então, essa daí é a minha tese, né, no caso. Porque eu não, tá, gente? O autor aqui, no caso, ele não pensa que teatro e escola são 2 espaços diferentes, mas sim que eles são complementares, tá? E nós mesmos, na nossa vivência, sabemos que são espaços complementares, sim, porque a escola se utiliza muito, muito, muito do teatro para poder educar, transmitir conhecimento, etc., né? O desenvolvimento, formado pelos parágrafos que fundamentam a tese. Normalmente, em cada parágrafo é apresentado e desenvolvido um argumento. Cada um deles pode estabelecer relações de causa e efeito ou comparações entre situações, épocas e lugares diferentes. Pode também se apoiar em depoimentos ou citações de pessoas especializadas no assunto abordado, em dados estatísticos, pesquisas e alusões históricas. Atenção! A linguagem do texto dissertativo argumentativo costuma ser impessoal, objetiva e denotativa, tá? Ou seja, eu não uso linguagem figurada, tá? Nada entre aspas, no sentido de que, é o contrário, né? Eu tô sendo irônica. Não, tá? Por favor. Eu tô falando isso porque eu tinha uma aluna que foi fazer isso, essa linguagem figurada, e ele escreveu Brasil com Z, para mostrar essa questão da gente não ter um nacionalismo muito exacerbado, a gente não valorizar aquilo que é nosso, a gente valorizar o que é do exterior, por a gente ser capacho de norte-americanos, etc. E o que aconteceu, gente? Ela fez isso, ela cometeu 2 erros cruciais. Primeiro, ela usou de ironia, né? Ela não
podia ter feito isso. Você tem que ser bem direto e objetivo no que você está falando. Segundo, ela não colocou isso entre aspas, né? Se de repente ela tivesse colocado isso entre aspas, mas não é aconselhável, tá? Você usar de linguagem conotativa, tá? E quando eu falo em pessoal e objetivo, é que você deve usar a terceira pessoa, tá? Não a primeira. Eu já falei isso em algumas aulas que eu vou passar para vocês. A gente tem a dissertação em primeira pessoa, sim, mas para efeito aqui de linguagem de texto dissertativo argumentativo, não se usa a primeira pessoa, tá? Então, predominam formas verbais no presente do indicativo, emprega-se padrão culto e formal da linguagem. Por favor, sem gírias, muito cuidado com a sua ortografia, tá? Muito cuidado com o seu linguajar, por favor. Modere seu calão, né? Palavrão de forma alguma, tá? Muito cuidado com essas gírias, com essas coisas chulas, tá? Que vocabulário esdrúxulo não cabe aqui, tá? Você vai perder totalmente o respeito, a credibilidade fazendo esse tipo de coisa, tá? O parágrafo. Além da estrutura global do texto dissertativo argumentativo, é importante conhecer a estrutura de uma de suas unidades básicas, o parágrafo. Eu falei para vocês que vocês estão, inclusive, com problema de paragrafação aí, né, gente? Por favor. Você está mudando o seu assunto, seu tema, ele é central, ok. Mas você faz várias abordagens dele. Mudou a abordagem, você tem que fazer um parágrafo, tá? Óbvio. Tem gente que faz a redação inteira num parágrafo só, então pior, nem faz parágrafo, né? Sai escrevendo. Parágrafo é uma unidade de texto organizada em torno de uma ideia núcleo, que é desenvolvida por ideias secundárias. Então, vou afirmar um negócio, vou usar um argumento e vou começar a tecer outras frases para poder segurar, basear mesmo esse meu argumento, tá? Embasar, desculpa, basear. O parágrafo pode ser formado por uma ou mais frases, sendo seu tamanho variado. No texto dissertativo argumentativo, os parágrafos devem ser todos relacionados com a tese ou ideia principal do texto, geralmente apresentado na introdução. Acabei de falar. Você vai abordar de formas diferentes o mesmo assunto, tá, gente? Embora existam diferentes formas de organização de parágrafos, os textos dissertativos argumentativos e alguns gêneros jornalísticos apresentam uma estrutura padrão. Essa estrutura consiste em 3 partes: a ideia núcleo, as ideias secundárias, que desenvolvem a ideia núcleo, e a conclusão. Parágrafos curtos, é raro haver uma conclusão. Gente, isso aí eu aprendi numa matéria de pós-graduação chamada metodologia de pesquisa. O máximo que você tem em um texto desse tipo são as considerações finais, gente. Porque a conclusão é sinal de fechamento, que você esgotou o assunto. E, gente, por favor, isso aí é praticamente impossível, tá? Então, gente, é isso. Eu vou parando por aqui. Tem mais a respeito de texto dissertativo. Tem a aula mesmo a respeito de texto dissertativo, mas eu queria muito falar sobre essa proposta de redação aqui que eu passei para vocês, que eu achei bem interessante, tá bom? E é assim, gente, tá? Que funciona uma proposta de redação, tá? Mas muitas vezes é mais fácil a gente simplesmente dar um tema, tá? Aqui, por exemplo, vocês já vão saber o que é dissertar. Então, não vou ter que ficar explicando em toda a proposta de redação o que é dissertar. Vou jogar um tema para vocês, tá? E aí é que vocês vão desenvolver, tá bom? Então, vou ficando por aqui. O de sempre, gente. Eu não vou cansar de falar, tá? Um beijo. Saúde e paz, o resto a gente corre atrás. Se inscreva no canal. Deixa o seu like para mim, tá? E gratidão, gente.